Fala galera, tudo bem? Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o casal fitness do Pro Estúdio, seja Pro Estúdio, tá? Com grande satisfação, Jéssica, muito obrigado pela sua presença. Felipe. Brunão, valeu pelo convite. Obrigadão. Vamos começar a falar um pouco do estúdio, tá? E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês, que sempre me fazem, o que motivou vocês a iniciar essa onda de empreendedorismo e abrirem o Pro Estúdio? Primeiramente, a gente tinha um desejo de aplicar nossa metodologia de treino num ambiente que proporcionasse isso, né? Geralmente, nas academias, a gente não conseguia fazer o que a gente precisava, o que a gente achava necessário. Por quê? Porque a academia não deixava usar tal material da forma que a gente usa, então a gente ficava bem restrito. Então a gente sentiu essa necessidade de criar um espaço para usar a metodologia que a gente queria usar, que a gente acredita que realmente é válido para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a gente criou o Pro Studio com esse intuito. Legal. E eu já falei para algumas pessoas que você não pode ficar com o seu conhecimento aqui dentro. Você lembra disso? Para você liberar esse conhecimento. E hoje, o que você está achando? Cara, estou realizado, na verdade. Eu acho que esse não é um projeto, apesar de a gente ter aberto esse ano ainda, o projeto inaugurou recentemente, mas nas nossas mentes ele já existe há anos e a gente não idealizou ele de uma hora para outra. A gente passou muitos anos pesquisando, se organizando e com essa proposta de realmente tentar trazer o melhor que a gente pode oferecer para os outros. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso lá no estúdio. Jéssica, qual a filosofia do seu negócio, do Pro Estúdio? Nossa filosofia, até nossa logomarca traz muito, que a gente fez ela de forma pensada, trazendo o que a gente acredita para dentro da empresa realmente, já com a logo. Mostrar que a qualidade de vida, que a saúde não é só a saúde física, né? Então a gente tem aqui os pilares da saúde, que é saúde física, saúde mental e social, né? Agrupar tudo isso para que a pessoa consiga ter o máximo de saúde possível. Inclusive, lá no estúdio, a gente tenta, né? Nossas aulas são em grupo, de até 3 pessoas. A gente tenta trazer tudo isso dentro da aula. Então, a gente passa o treino, né? A gente está lá falando de saúde física. A gente faz com que a pessoa se sinta bem e a gente respeita o momento que a pessoa está. Então, respeita se ela está cansada, respeita se ela está bem, puxa mais ou puxa menos o treino. Então, isso ajuda muito no psicológico dela. E por ser em grupo, né, até 3 pessoas, o social também está incluso. Então, a gente unificou tudo isso para entregar o máximo de saúde para as pessoas. Isso. Pro Estúdio, saúde e performance. Vocês vão escutar muito falar sobre isso. Quer falar mais sobre a filosofia, Bruno? Então, acredito que é importante demais a gente ter essa visão holística do ser humano. Então, o ser humano não é só um corpo, nem só uma mente, nem só um grupo. É tudo junto. Então, quando a gente foca na maioria dos pilares relacionados à saúde e ao desempenho, a gente tem os melhores resultados do modo geral, né, na nossa vida. Então, lá a gente tenta também fazer uma conscientização sobre saúde física, saúde mental, viajar, comer bem, dormir bem. Então, dá para ver que a gente não fica naquela, como eu posso dizer, a gente não fica naquele modo apelativo de você tem que atingir os seus objetivos de qualquer jeito, você tem que chegar lá, você tem que crescer, você tem que pegar mais peso. Não. A gente respeita a individualidade de cada um. Então, eu acho que isso torna a gente diferente da maioria por isso. A gente observa não só o físico, mas todo um contexto da vida e da rotina da pessoa. Legal. Aproveitando essa oportunidade, como é que você define o diferencial de treinamento do Pro Estúdio? Qual metodologia usada? Então, a gente iniciou a nossa carreira, eu e Jéssica, né, com a musculação. Porém, no meio do caminho, a gente foi vendo que a musculação, apesar de ser essencial, mas ela não é o único caminho. Então, o treinamento de força, ele é essencial. Então, o treinamento de força com pesos, o treinamento de força com peso do corpo, o treinamento funcional, movimentos
específicos e movimentos em várias direções tornavam o resultado dos nossos alunos, mesmo na academia, muito melhor. Então a gente percebeu que quanto mais diversificado as atividades, melhor. Obviamente tem um equilíbrio, então a gente conseguiu juntar treino de força, um treino funcional, um pouco de cardio, bastante força isométrica para o tronco, então o abdômen e o glúteo lá no estúdio ficam muito fortes também, que é o centro de gravidade do corpo, e a coluna ela fica no centro, então tudo inicia na coluna. Então se a coluna da gente está protegida, a gente consegue ter um resultado melhor em todos os outros grupamentos musculares, porque está tudo estável. E essa é a nossa ideia. Entendi. Ô, Jéssica, o que o ProStudio hoje tem de diferente das academias tradicionais, dos centros de CrossFit? O que é o diferencial de vocês? Então, como o Bruno falou, a gente veio da musculação, né? Os dois, no começo da carreira. Só que no meio do caminho eu fui para outro caminho. Eu comecei a treinar e dar aulas de CrossFit. No CrossFit eu comecei a entender muito mais sobre o treinamento funcional e ver o que realmente era bom para a qualidade de vida das pessoas. Só que o que eu não concordava era a intensidade botada lá no treino, né? Inclusive, isso é uma coisa que me faz dar um passo para trás quanto a isso, porque eu já fiz fisioterapia em um momento da minha vida, e por uma besteira que aconteceu. E quando eu estava lá na salinha esperando, eu perguntava para as pessoas porque eles estavam aí. Aí eu, Geralmente era do CrossFit. CrossFit. Aí eu, Vou acho que não, eu vou nunca não. vou para esse negócio aí, que eu não quero estar aqui novamente. Então, Exagero no começo, realmente faz mal. que iniciou o CrossFit, realmente não tinha assim, muito conhecimento, né? Então, as pessoas exageravam muito. Hoje em dia já está até mais controlado, assim, os professores estão mais capacitados, eles já sabem mais o que fazer para preparar o corpo para aquele estímulo. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela faz exame por imagem, né? E ela disse, assim que iniciou o CrossFit aqui em Maceió, tinha muito exame de lesões, coluna, ombro. E aí, quando eu perguntava, era praticante de CrossFit, né? Mas isso no começo. Ela disse, agora já melhorou muito essa incidência, né? E aí, era isso que eu não concordava no CrossFit. Mas também achava a musculação aquela coisa meio monótona, né? Então, a gente foi se especializando em treinamento funcional, que mistura movimentos, né? A gente usa movimentos que tem no CrossFit, só que não da mesma forma, não organizado da mesma maneira. Porque no CrossFit é alta intensidade em todos os treinos. A gente concorda que a alta intensidade para um exercício que ele é complexo, a probabilidade da pessoa se machucar é muito maior. Então a gente respeita mais isso, certo? Respeita também o aluno. Então respeita o nível de treinamento do aluno. Ele é iniciante, ele não vai fazer um exercício tão complexo quanto um aluno que já é mais treinado, que já tem a estrutura toda preparada para isso. Então é isso, é respeitar a individualidade de cada um, né? Fazer uma linha de progressão e regressão, que a gente tem até na nossa metodologia, que a gente criou, mesclando exercícios do treinamento funcional, do CrossFit, da musculação. Criou para dar o melhor de todos esses mundos para os clientes da gente. Entendi. E quais são os serviços mais procurados hoje de vocês lá? A gente atende muito atleta, né? A gente, como por essa base do treinamento funcional, que melhora, como a própria palavra diz, no sentido literal, né? A funcionalidade do que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu sou corredor. Eu vou trabalhar a funcionalidade para que ele melhore na corrida. Eu sou lutador de jiu-jitsu. Eu vou treinar para que ele melhore o desempenho naquele esporte. Ou simplesmente eu quero trabalhar minha funcionalidade para o dia a dia. Então, a gente consegue entregar isso muito bem para o aluno. A gente atende muito atleta e atende pessoas que querem se desenvolver no dia a dia, fazer as tarefas do dia a dia sem dor, com autonomia, né? Que consiga fazer tudo sem precisar de pedir ajuda ou essas coisas, né? Inclusive, treinamos meninas super fortes. Ah, legal. Meninas super fortes. Uma professora super forte treinando meninas super fortes. Exatamente. E como é que vocês conseguem, Brunão, manter os alunos de vocês motivados e engajados? Porque eu vou falar por mim que como eu vim de uma área que todo mundo cuida da saúde, rotina, faz parte, o pessoal cuida muito, né? Apesar de alimentações às vezes ser um pouco diferente, mas ele tem a preocupação de cuidar da saúde. E onde eu observo muito por mim é a tal da motivação. Por exemplo, eu fiquei doente um dia desse e tive que voltar e
apesar de já estar um tempo ali treinando, eu faço musculação, eu meio que a primeira semana que eu voltei, eu fui 3 vezes, fiquei naquela, fiz, tô doente, tô voltando e tal, sabe? Eu mesmo me Já não tem aquela sabotando, mesma disposição, é. né? E o psicológico já fica porque o nosso corpo é preguiçoso, né? Exatamente. E como é que vocês conseguem manter a turma de vocês, os alunos de vocês motivados e engajados? Excelente. Então, eu acho que nos treinos, principalmente, a gente tenta equilibrar tanto volume quanto intensidade dos treinos, tá? Então, as cargas são sempre controladas. Se a pessoa diz que está tendo uma semana péssima, que ela não conseguiu dormir bem, as meninas, período menstrual, e o pessoal às vezes está dolorido porque fez outras atividades ou questão profissional, enfim, qualquer coisa, qualquer demanda da vida dela. Se ela está grande, a gente diminui os treinos da pessoa, justamente para a pessoa poder não ficar, de um modo geral, fadigado. Que não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar o dia a dia da pessoa. Então, esse ponto eu acho que é o principal. O segundo ponto, a gente tenta variar bastante os treinos dos alunos. Então, mensalmente, a gente bota inúmeros treinos diferentes, movimentos diferentes. Então, não fica tão, dizer, não fica tão monótono, porque a Fica gente na está sempre mesmice, né? variando, pois é, nada de mesmice lá, pelo contrário, a gente está sempre tentando engajar as pessoas a aprender novos movimentos e, claro, sempre adaptando para a realidade de cada um, sempre fazendo a pessoa observar os ganhos que elas têm semanalmente ou mensalmente, que seja. A gente tenta fazer a pessoa observar, a gente dá alguns dados, mesmo que sejam subjetivos, sobre o progresso dela e sobre o que ela pode ganhar. A gente tenta monitorar também a questão das dores, então a gente vai variando de acordo com o que o aluno está sentindo. Tem um sistema, Felipe, que a gente usa, que a gente organizou os nossos exercícios, né? A nossa base de dados de exercícios, que é um sistema que a gente vai do mais fácil ao mais difícil. Então, a gente consegue ir evoluindo o treino do aluno de forma segura, né? Porque ele começou ali do mais fácil e de forma lenta, por exemplo. Se ele já está fazendo bem o fácil, no próximo treino, a gente já muda para o segundo exercício da linha do tempo ali. A gente não espera 1 mês ou 2 meses. Se o aluno está bem, a gente muda. É para desafiar ele, para ele sentir que ele está melhorando. E a gente vai dizendo: ó, você lembra que você fazia dessa forma? Esse exercício era mais fácil. A gente vai complicar um pouquinho porque você já está bem. Então, isso acaba mantendo ele mais motivado também. A questão que o Bruno falou de da pessoa ir para o treino, tá cansada e a gente respeitar, isso também motiva, porque ele sabe que ele vai para lá e ele vai ser atendido à necessidade que ele está precisando no De dia, né? forma humanizada, que é muito importante hoje, né? Nós não somos máquinas, né? Apesar que muita Exatamente. gente acha que somos, né? Exatamente. Então, o Com treinamento é certeza. muito pensado que tem que ser massivo, tem que dar o máximo sempre. E acaba que se você vai com essa filosofia, se o aluno está muito cansado, ele vai dizer, não vou hoje, porque eu não vou me desgastar mais do que eu posso. Se você atende da forma que você falou, humanizada, ele, não, eu vou porque os meninos vão adaptar pra gente, vão fazer um treino mais tranquilo e aí vai ser de boa pra mim. Pois é, antes da pessoa dar qualquer desculpa, ela pensa, pô, lá não vou ter desculpa. Eles vão adaptar para o que eu tô precisando. Então, pô, não vou treinar hoje não, o pessoal pensa, né? Mas aí pensa, não, vou falar lá que eu não dormi bem e eles vão dar uma diminuída no treino. É. Geralmente vem os alunos chorando. Eles vão me respeitar, né? É E isso. é isso mesmo. E acho que isso é essencial, né? Pra A Não, pessoa ficar gente, a confortável. gente atende muito médico, plantonista. Então, assim, isso também fez com que a gente olhasse mais dessa forma. A pessoa não dormiu a noite toda, a pessoa dormiu 2, 3 horas durante a noite, trabalhou bastante, não vai dar o 100% no treino. Então, a gente tem que realmente adaptar. E isso acontece com todo mundo, não é porque ele não está no plantão que significa que ele dormiu bem. Então, a gente aprendeu muito a respeitar as pessoas. Eu ia dar um exemplo no meu caso, mas foi bom até você falar dos médicos plantonistas, porque eu creio ali que deve ser bem difícil mesmo eles conseguirem manter essa rotina de treino, né? Mas falando no meu caso, onde eu observo que, assim, rotina minha tá dando aula até 10 horas da noite, e tem uma coisa que é meio disso, não consigo, já tentei de várias formas, né? Até minha mulher, às vezes, ela fala que tem que fazer isso, aquilo, para tentar dormir melhor. Mas quando eu chego em casa, a aula acaba às 10 horas da noite. Eu chego em casa às 10h30, 10h40. Você ainda tá A minha nativa. adrenalina É.
Ela tá lá em cima, eu tô suando ainda, né? Inclusive, é porque é algo que eu gosto de fazer, de estar em sala de aula, então eu dou meu máximo, sabe? O movimento, eu quando olho os passos que eu dei ali em sala de aula, é um negócio até que eu olho e falo, caramba, você tava correndo. 5 quilômetros. Tipo, Maratonista. eu tô assim, de repente, é quando eu olho no meio da aula, 5.000 passos. Aí eu faço já, É, sabe? Mas aí a minha adrenalina vai lá em cima, não tem como, eu me empolgo mesmo. Eu gosto, eu tô ali para poder ajudar o aluno, eu tô ali realmente para fazer a diferença. E aí eu vou fazer minha alimentação quando chego em casa. É o horário que eu consigo comer, porque eu paro de me alimentar ali 6:30, mais ou menos, para entrar em sala de aula, e eu vou conseguir comer quando eu chegar em casa, 11 horas. né? 11 horas por aí, aí fazer digestão, dormir quando eu vejo 1, 2 se horas da preparar manhã, e tal, pra ir né? dormir. E aí, quando eu vou dormir, eu já tô cheio de dor, né? Dormindo, então eu acordo cheio de dor. Só que eu tenho que ir no dia seguinte para fazer minha academia, senão isso vai me tornar uma rotina, eu não vou conseguir fazer meu exercício físico, né? Então foi bom vocês falarem desse exemplo do médico, porque independente de qual classe social você esteja, Com é, certeza. o que você esteja fazendo, qual é a tua profissão, mas a dificuldade Sim. existe muito, né? Existe muito, é a tal da superação que a gente sempre vem falando, né? Existe alguma história de sucesso, algum aluno do ProStúdio que vocês possam estar compartilhando com a gente? Com certeza. Tem alguns cases de Sim. sucesso. Vou falar alguns e Jéssica fala depois. É, tem alguns alunos que relatam coisas simples, mas que para eles, para o dia a dia, é essencial. Eu tenho uma aluna que ela tem, ela tem bastante gatos em casa e ela estava muito feliz porque ela conseguiu. Ela pede a, como é que diz? Acho A que ração. seriam a ração e os saquinhos de areia do gato. Ela pede e vem uma sacola gigante das Gigante, né? encomendas dela. É pesado, né? E ela disse que nunca tinha conseguido carregar, que se eu não me engano era 24 quilos. E ela, depois de alguns anos treinando com a gente, ela conseguiu carregar esses pesos com muita facilidade. Então, a gente ficou muito satisfeito com isso. Ela já relatou também que consegue colocar o garrafão de 20 litros no bebedouro. Então, pode parecer besteira, mas se você não consegue fazer uma coisa básica que o seu dia exige, isso pode lhe frustrar um pouco. Então, a gente traz essa funcionalidade, traz esse conforto nas tarefas básicas do dia a dia. Assim como a gente tem inúmeros atletas que já conseguiram ganhar provas que nunca imaginaram que ia ganhar, fizeram um aumento de performance gigante sem lesão. Então, acho que isso é que o motiva mais a gente, né? A vida está sempre em constante movimento, né? Esse caso dessa menina, dessa sua aluna de vocês, que no caso da ração, né, eu percebo que muitas das vezes as pessoas elas vão pegar a ração de forma errada, vão machucar a coluna, e aí até uma vez falaram assim, eu vi um termo que eu nunca gostei de fazer do tal agachamento, aí falaram assim, agache mais na vida, você precisa agachar mais na vida, sabe? É porque a gente pensa também no exercício muito de forma. Tem que ser desse jeito, mas a gente tem que pensar mais em movimento do que em exercício em si. Se você tem um leque bom de movimento, se você consegue agachar, tem mobilidade, flexibilidade, tem o mínimo de força para fazer isso, você consegue fazer as atividades do dia a dia da melhor forma. Então a gente não tem que pensar só, vou sentar na cadeira extensora, fazer 3 de 15, ou agachamento 3 de 10. Não, você tem que pensar em movimento em si, se movimentar, em conseguir não é movimentada, não é agachar da forma errada, né? Você pode agachar de qualquer forma sem se machucar. Essa é a nossa intenção. Por exemplo, tem uma aluna que ela não conseguia se equilibrar, ela levava uma topada durante a corrida e ela caía. Ela caía no chão, se ralava toda. Eu disse a ela, ó, o problema não é você não levar uma topada, o problema é você não cair. É você levar a topada e você ter força para se equilibrar e não meter a cara no chão. Então já teve esse caso. Eu tenho um caso muito bom que eu fico super feliz. Mais recente de uma aluna minha. Ela tem hernia de disco cervical e ela ia para fazer uma cirurgia, né? Ela ia operar. E aí o que é que aconteceu? O plano de saúde demorou um pouquinho para liberar, né? O plano de saúde agindo daquela forma bem rápida aqui. Aí demorou, acho que uns 2 meses. Nesse período a gente foi reabilitando. Certo? Então a gente foi trabalhando. Ela perdeu totalmente a força do braço esquerdo, atrofiou, perdeu muito músculo. E aí a gente foi trabalhando mobilidade, força e principalmente a mente dela. Por quê? Porque ela tinha muito medo de fazer os exercícios. Como ela veio dessa lesão, ela tinha qualquer coisa que eu pedisse para ela fazer, tem certeza,
Tem certeza que não vai me machucar. Então, o medo também impede a pessoa evoluir O medo tensiona, na verdade, as É, musculaturas e demais. as dores podem ir aumentando pela tensão que está aumentada e também pelo fato de você estar evitando movimentos que são essenciais para aquela articulação, né? Exatamente. É essa a questão. A gente tem que se movimentar, entendeu? Então, essa aluna, o tempo que o plano demorou para liberar a cirurgia dela foi o tempo que a gente foi reabilitando, dando movimento, principalmente trabalhando essa questão psicológica dela. Então, nesse tempo, ela melhorou significativamente a ponto de não precisar da cirurgia. que bacana. Exato. Então ela disse, ó, não vou fazer mais cirurgia, recuperou os movimentos. Ainda tá no processo de recuperação, mas assim, muito melhor. Já tá conseguindo fazer os movimentos que ela nem conseguia, não conseguia levantar o braço. E agora ela já tá jogando peso pra cima da cabeça. Hoje ela se pendura, Ela é do circo, né? Ela participa de uma escola circense, então ela faz tecido, se movimenta, argola. sobe, se pendura, se joga, cai de Exato. cabeça para baixo. Então, a gente devolveu o que ela mais gostava na vida dela, que era se pendurar nesses panos. Vocês Exatamente. E evitou a cirurgia. Então, voltaram à ela vida hoje novamente, né? devolvemos a vida e a funcionalidade dela. Então, esses são os casos que a gente mais se orgulha. Mas tem inúmeros outros casos que são maravilhosos. Tipo de uma aluna que adorava dança, não conseguia mais dançar por dores no joelho, não conseguia agachar, não conseguia mais agachar na vida. E ela hoje dança muito mais do que antes, porque ela tem muito mais força e mais disposição para fazer esses movimentos mais básicos, né? Detalhe que essa aluna ela tem 52 anos Eita. e ela comenta assim, tipo, hoje eu tô na melhor fase da minha vida, eu tô melhor do que quando eu tinha 40 anos, porque eu sentia muito mais dor, não tinha força, não conseguia fazer o que eu gostava de fazer. Hoje em dia ela tá com muito mais autonomia. Legal, bacana mesmo. E assim, no caso do Pro Studio, vocês estão apenas começando com esse projeto, então assim, vai ter muito casos de sucesso, vão ter muitas novas oportunidades, isso é muito importante, né? Até por conta que a dor, né, ela realmente dá muito medo. Poxa, eu sempre gostei de fazer esporte e já me machuquei muito na minha vida. E Sim. chegou um determinado momento, quando eu conheci o Bruno, eu tava vindo de uma lesão, Tava voltando da lesão. cheio de ata, fim de imobilização, mas ele viu ali, tipo assim, eu tava querendo buscar novamente a qualidade de vida e exercício, mas a gente tem muito medo, sabe? Sim. A gente tem muito medo porque a gente não quer passar por aquilo. E é normal, é normal. Existe até um termo usado na fisioterapia mais, né? Que o nome é cinesiofobia. É quando você se machuca e aí você fica com fobia de fazer um movimento. E acaba que piora a lesão. Por quê? Porque você não está dando esse estímulo de se movimentar. E muitos profissionais da fisioterapia que eu admiro falam isso, o movimento cura. Então, quanto mais você se movimenta, menor a probabilidade de se machucar e maior a probabilidade de ser funcional na vida. E eu acho que essa mensagem é que tem que ser passada, porque a gente, o que que vai acontecer? O cara, vamos fazer aquilo, mas eu já me machuquei naquele exercício, eu não vou mais porque eu não aguento mais dor. Então eu mesmo falei isso para mim, eu falei, não aguento mais dor, sabe? E na verdade a gente não tem que, é o que eu tô entendendo, a gente não tem que parar de Você fazer tem que aquilo. fazer Poxa, se mais. você gosta, se te dá prazer, cara, vamos se movimentar, vamos curar. Tem aí medicina, tem aí fisioterapia, né? Tem Sim, com vocês do Pro certeza. Studio, então vai se cuidar para você voltar, não é desistir. Porque eu acho que eu já vi muita gente com problemas que fica aí crônico de vida, talvez ele não teve esse acompanhamento, essa forma, não tinha esse conhecimento, e ali ficou tendo aquela repetição, ele andando torto, etc., que hoje E ficou para sempre, né? é. E também eu vejo muitos profissionais também que incentivam as pessoas a pararem de fazer, que não direcionam da melhor forma, né? Então, assim, acho que o profissional também tem que se especializar e estudar sempre, estar sempre se atualizando, porque essas termos de saúde, né, de aptidão física, vem mudando sempre, vem aumentando os estudos que comprovam que você tem que se movimentar. Então, profissionais que pedem para o aluno parar, né, para o cliente parar, na verdade ele está fazendo um desserviço, porque ele está prejudicando a vida dessa pessoa. Então, o profissional ele tem que estar capacitado para orientar da melhor forma possível. E você tem que trabalhar muito em treinamento, trabalhar o psicológico, para você dar coragem para o aluno. Então você tem que ver, não é só saber do movimento, é saber de pessoas, é entender, é saber se comunicar, para que as pessoas consigam melhorar realmente. Legal. E também assim,
o tal do treinamento. Você terminar uma atividade, você tá aqui, terminou uma atividade, aí tem a tal da endorfina, né? Mas não tem coisa melhor do que você sentar assim no carro, ou você sentar assim e fazer. Hoje tá bom. Acabei. Acabei, Tem né? gente que diz que é a melhor parte do treino. Eu gosto bastante dessa parte, né? De quando termina, né? A melhor parte do treino Melhor é parte é a essa, missão né? cumprida, cara. É a missão Melhor cumprida, né? parte de Mas ali todas. a gente tá endorfinado, né? Isso é muito bacana, sabe? Eu acho realmente que a gente não tem que parar, né? Eu sou completamente. Eu apoio exercícios físicos, porque, na minha opinião, o que faz a gente ter motivação para continuar a vida e esse prazer a gente só consegue fazendo exercício. E às vezes assim, tô completamente fora assim não tenho esse entendimento que vocês têm, muito pouco, mas toda vez eu falo para uma pessoa, quando a pessoa vai perguntar para mim, às vezes dá um psicólogo, né? Você vai, cara, procure um esporte ou um exercício físico que você vai gostar e começa a fazer aquilo. Não é porque está todo mundo dentro de uma academia que você tem que ir para uma Sim. academia. Pois é. Vá fazer alguma coisa. Depois você vai observar que, se você está jogando futebol, se você está surfando, o que seja que você esteja fazendo ali, você vai observar com o tempo que você vai precisar também estar na academia, você vai precisar ir para o Pro Estúdio, para o quê? Para se, como é que eu vou dizer? Para se fortalecer, para você conseguir Sim. fazer outros exercícios, como Se por exemplo, capacitar exatamente. o Bruno já me passou treino, que eu cheguei, Bruno, eu quero treino para isso. A Bruno fez o treino exatamente Específico para que o você que eu precisa. queria. Para o quê? Para eu ter o melhor desenvolvimento naquela atividade física que eu estava fazendo, né? Então, isso é muito importante, sim. Com certeza. E os planos futuros por Pro Studio? Vai ter mais uma unidade? Vai abrir na Bolsa de Valores, capital É. aberto? Qual é aí o caminho? Então, As novidades, o futuro? Diz aí pra gente. cara, os nossos próximos passos todos já estão bolados. A gente, antes de começar, a gente já tinha os próximos passos bolados. A gente tá só realmente indo, fazendo um passo de cada vez, né? Como diz a história, para poder a gente conseguir fazer tudo certinho e bem firme. Mas sim, a gente pretende expandir, primeiramente, essa nossa matriz, né? Aumentar o tamanho, colocar uma equipe também para poder ajudar a gente, dar um serviço melhor ainda para os nossos alunos. Futuramente, se Deus quiser, até uma nova unidade em outro local, né? Porque a gente gosta dessa ideia de expansão, de comprar Aí, equipamentos casal novos. empreendedor, tá vendo? A gente tá enfrentando alguns desafios do empreendedorismo, né? São vários. E Exato. nunca acaba. Todos os dias é um leão para matar, mas a gente, assim, Isso. meio que se desesperou no início e agora, mas procurou pessoas que orientassem a gente da melhor forma, procurou profissionais que ajudassem a gente nesse processo, e Legal. agora a gente já está conseguindo organizar e encaminhar melhor, né? E aí a gente vai começar a botar em prática aquilo que a gente já tinha programado no início, que é justamente isso que o Bruno falou, né? Contratação, organizar equipes, treinar essa equipe para que a gente consiga atender todo mundo no mesmo padrão, sempre, né? Que, A gente graças só a não Deus, expandiu por causa disso ainda. graças a Deus a gente tem uma referência muito boa profissional, né? As pessoas gostam muito do nosso atendimento, de como a gente orienta, de como a gente passa o exercício, da forma que a gente monta os treinos. Então a gente quer preparar realmente uma equipe para manter o padrão, atendendo todo mundo do mesmo jeito. Ah, bacana pra caramba. E se tiverem novidades, vocês vão falar pro público de vocês no Instagram, né, Com pessoal? Já já a certeza, gente divulga, com mas fique certeza. atento que sempre eles vão estar lá instruindo, passando todas as informações que você precisa saber de novidade e etc. E como é que é atender atletas de alto rendimento? A gente está no ano de 2024, onde essa semana começou as Olimpíadas, né? Começaram as Olimpíadas lá em Paris, na França. E a gente observa que nesse momento é o que a gente está falando bastante, de exercício de atleta de alto rendimento. Sim. E ali, e uma coisa que eu observo muito quando estou vendo, que muitas das vezes as pessoas esquecem que ali tem um ser humano, né? A maioria esquece que ali tem E um ser acha que humano. porque é atleta pode fazer o que quiser, que ele vai aguentar, né? Isso. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que a diferença de um atleta de alto rendimento para um atleta amador, por exemplo, é a cabeça, né? O psicológico, Porque o né? treino é parecido, né? Volume de treino, assim. É... O principal fator, acho que a gente tem que tomar cuidado para atender um atleta de alto rendimento é que a gente tem que observar que é uma linha muito tênue entre
treinar para ficar bem para o esporte e treinar forte demais e atrapalhar o esporte, entendeu? Então a gente tem que estar sempre nesse equilíbrio aí, monitorando as variáveis do treino, para que não interfira no treino principal, né, que é do esporte que o atleta pratica. Então, Complexo, hein? Tem que dosar da demais. maneira Complexo, hein? corretíssima, Muito porque estudo. o atleta geralmente ignora as dores. Então, a cabeça dele é tão forte que ele começa a ignorar as dores. Só que tem uma hora que aquela dor que ele está sentindo pode ser um aviso do corpo implorando para ele parar. E muita gente ignora. Muito bom você falar isso. Eu escuto e escutei minha vida toda falando assim: não existe atleta de alto rendimento sem dor. Ele sempre está com dor. Ele sempre está Isso é verdade? Isso é mito? com certeza. Tem como resolver isso? Em algum momento o atleta ele vai conseguir, porque hoje a gente tem essas análises de performance, né, e tal, Sim, sim. que esse estudo que talvez eu acho que, poxa, você vai fadigar, não vai treinar hoje, senão vai fadigar. Mas será que vai chegar algum momento que o atleta ele vai conseguir estar executando a profissão dele ali sem dor? Como a Jéssica disse, eu acredito que, como essa linha é muito tênue, o perigo da lesão é constante, porque você está sempre em cima da dor. Sempre em cima da dor, sempre em cima da dor. Muitas vezes ignorando ela para poder realmente passar para um desempenho melhor. Mas é justamente isso que a gente tem que observar. Hoje em dia, a gente não quer que o atleta se lesione. Então, se ele se lesiona, ele sai das provas. Então, às vezes, é melhor que a gente consiga fazer ele entender qual é o limite dele e tentar gradativamente ir passando do que colocar ele num risco grande de uma lesão, a depender, obviamente, do objetivo dele. Mas é mais ou menos por aí. Atleta de alto rendimento, geralmente o volume de treino é muito grande, né? Então, são outras variáveis que interferem aí se ele vai se machucar ou não. Alimentação, né, tem que estar bem ajustada, sono tem que estar bem ajustado e o treino de força tem que estar bem ajustado. Então, o que é que a gente gosta de fazer? Ir conversando com o atleta, ver a periodização dele, do esporte que ele pratica, né? Por exemplo, a gente tem uma aluna triatleta. Então, se o volume de treino dela está muito alto, a gente diminui um pouco o volume do treino de força, certo? A gente não bota uma intensidade nem um volume tão alto. A gente faz mais exercícios de mobilidade, exercícios mais de ativação muscular que vão ajudar ela no esporte, que vão ajudá-la a não sentir dor enquanto ela estiver fazendo a tarefa principal, né? Que é correr, pedalar e nadar. A gente vai trabalhar em cima de deficiências, de músculos que vão ajudar ela a fazer melhor, a performar melhor, né? Então, se aquele músculo está enfraquecido, o músculo que vai interferir diretamente na atividade principal, a gente tende a fortalecer esse músculo de forma gradual, né? Como a gente disse, mais lenta e tal, para que não machuque a atleta e que faça ela melhorar o desempenho. Então, assim, é conversando. E aí, como é que você está hoje? O volume de treino está muito alto? Dormiu bem? Sentiu dor durante o treino? Foi o que você sentiu? Então, é sempre essa conversa, esse feedback do atleta, para a gente ir monitorando as variáveis todos os dias. Tá vendo? Você, como eu, que não entende muito, e acha que professor de educação física, profissional de educação física, é só ir lá, passar um treinozinho, vai lá fazer o teu treino, nada disso, é muito além disso. Então, Exatamente. essa parte aí, professora, de vocês estarem analisando, você sai um pouco, não sei se eu estou certo, do seu dia a dia, daquilo que você estudou, daquilo que você se preparou para estar hoje oferecendo isso. Ou seja, é além, a gente já falou de humanizar, né? Mas é além disso, é estar ali acompanhando mesmo a rotina e a vida daquele atleta. Que responsabilidade vocês Demais, têm, hein? demais. Já pensou, esse atleta se machuca na nossa mão, né? Que assim, machucar não vai ser de uma hora para outra, né? É uma sequência de fatores que vai fazer com que a pessoa se machuque. Mas é esse controle que vai fazer também com que ela não se machuque, né? Então a gente tem que estar sempre no limite, né? Que, No res- limite do treino bom sem machucar, Que sem forçar responsa, demais. né? que responsabilidade. Tem uma frase que a gente aprende muito, principalmente na graduação, que a- é alto rendimento não é saúde. E assim, essa frase, eu odiava essa frase. Caiu por terra? Em partes. Em Não partes. 100%, Não porque 100%. realmente Ela realmente desgasta muito. realmente é delicado o assunto. Mas assim, alto rendimento tende a acontecer isso, ignorar a dor, chegar num ponto onde a pessoa começa a ignorar e é aí onde acontecem as lesões. Então, o que é que a gente tenta fazer? Justamente
gente está tentando ir contra essa frase e tentando achar esse equilíbrio. É onde está o segredo de tudo. É o equilíbrio, só que é muito sutil, muito sutil. E por isso que a gente tem que estar monitorando diariamente ali a vida da pessoa para poder ir Isso. adaptando. Monitorar e muito estudo é constante, não tem como, Sim. né? Não dá, ali é constância e eu vejo que muita coisa da gente entender do que foi aplicado e sabermos se está realmente sendo bem desenvolvido, sendo bem aceitado e o resultado sendo atingido é você monitorar, né? Você precisa estar monitorando, você precisa estar observando, né? E quando a pessoa percebe isso, ela como se fiz um gol, que eu observei isso, e entendi que eu preciso monitorar, que é uma das partes mais essenciais, mais importante, que eu vou agora observar e qual decisão eu vou tomar a partir Sim. daquele monitoramento, vamos dizer assim, que eu estou fazendo com aquele profissional, tá? A gente está chegando aqui na nossa reta final, né, do nosso bate-papo. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos, tá? E o que vocês diriam para alguém que está pensando em treinar no Pro Studio? Quem está agora, nesse exato momento, assistindo a gente em casa, e, poxa, eu consigo estar lá, fazer inscrição no Pro Studio, daqui a pouco vocês dizem onde é que fica lá o estúdio de vocês, mas o que vocês poderiam dizer para essas pessoas que estão querendo conhecer, que estão querendo ir lá? O que vocês poderiam dizer? É, dizer que a pessoa vá preparada para ter uma experiência boa, né? Para ter uma experiência de um treino que realmente vá melhorar a qualidade de vida dela ou melhorar a performance dela no esporte, que vá melhorar aquilo que ela precisa. Se a pessoa for sedentária, não precisa ter medo. Ah, vocês trabalham muito com atleta, então eu não vou agora, vou me condicionar primeiro para depois ir para acompanhar. Não é assim. A gente trabalha desde sedentário até a pessoa mais treinada, porque a gente tem uma base que vai fazer ela evoluir aos poucos. E aí é isso, sem medo, é aberto para uma nova estrutura de treino, né? Para uma nova metodologia, mas que com certeza vai fazer a pessoa gostar de atividade física. Inclusive, se ela odiar, ela vai gostar, porque não vai ser nada maçante e nada monótono. Vai ser uma coisa mais divertida, mais Os legal. profissionais certos também, né? Com certeza absoluta. Vá, se for para o estúdio, vá preparado para ter uma experiência inacreditável, uma experiência única, uma experiência completamente diferente de academias, completamente diferente de CrossFit, com uma galera diferenciada, alto astral. Todo mundo que entra lá sai melhor, independente de como entrou. Então, a nossa ideia é evolução constante, respeito ao próximo e bastante treino. Muita boa energia também, né? Que a gente preza muito por isso. É, claro. Eu tô aqui digitando no Google para pegar uma frase famosa do Ayrton Senna, e algumas que ele diz que vencer sem correr risco é triunfar sem glórias. Aí tem aquela frase que eu estou procurando, não sei se vocês lembram, que ele diz, o que diz desempenho e força, se eu não me engano. Tem algumas frases bem famosas do Ayrton Senna que desde sempre, ele sempre comentou sobre essa questão de desempenho, essa questão de você fazer, ou você faz, essa frase é mais ou menos assim, ou você faz bem feito ou você não faz, né? Sim. Mas tudo eu observo também que tem que começar, porque vocês falaram da questão do sedentarismo, eu acho que a pessoa que é sedentária, ela tem muito mais receio em começar por conta que ela nunca fez. Perfeito. Então ela não conhece aquele caminho, ela não sabe para onde ir. Sim. E tem até uma frase que eu brinco que para quem não sabe que caminho ir, qualquer caminho serve, né? Mas cuidado para qual caminho que você vai levar, que às vezes esse caminho de sedentarismo, isso vai te trazer um problema lá na frente que você poderia já ter resolvido de agora, né? Isso é 94% da população, a gente tá falando. Olha aí, 94% das pessoas são sedentárias. são sedentárias. São sedentárias. Caramba! Mundial isso, né? Atualizou? A tendência é que os números vão diminuindo ao longo do tempo, mas ele é gritante mesmo. Então quer dizer que só 6% se É movimenta. porque a gente tá numa bolha de pessoas. Você tá dentro da elite, cara. Você 6%, tá A dentro da gente cara. tá elite. dentro de uma bolha de pessoas que praticam atividade física, que geralmente é o nosso grupo, né? Só que aí a gente não observa o restante que tá fora. O restante da Que, população tá parado, não tá se movimentando adequadamente. Então, inclu- por isso, para você que tá querendo se movimentar, mas tem receio, tá com medo, vem-se embora treinar no Pro Studio. Se movimente, meu amigo.
A Se gente, movimente. a gente vai dar uma aula experimental para aqueles que estão assistindo aqui. Se você estiver assistindo Opa! aqui, se você estiver assistindo aqui Opa! o IPM, vamos embora lá pro Pro Estúdio. Você tá ganhando aqui uma aula experimental com a gente. A gente não dá geralmente aula experimental pro povo, beleza? Então esse aqui é um bônus para você que tá de olho aqui na gente, que tá acompanhando. Vamos embora. Você lembrou? É só você lembrar a gente. Ó, eu sou a pessoa lá que assistiu Alô, tá no seu falado. podcast. Você prometeu. Pode ir lá. Peraí, Pode. peraí. De primeira mão. Calma. Respira que isso, né? Respira, tomar um gole d'água aqui. Peraí. Eu também vou tomar, bebe um gole d'água em que eu fiquei casa. nervosa agora. Aproveite, é. Aproveite que Vamos lá. Então, diferencial para quem está assistindo agora esse vídeo, quer dizer que vai ganhar uma aula experimental se falar que assistiu o podcast. É isso? Com certeza Então, absoluta. passa o endereço, passa tudo que. Ah, agora você vai passar endereço, você vai passar Instagram, você vai passar telefone, vai passar tudo. Vamos Passa. lá. Avenida Brasil, número 769, Poço. Algumas referências são Lembrando, desculpa, Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas, tá, galera? Então, Se for algumas. de fora, venha nas férias, né? Pode vir que você será bem-vindo. Então, a ideia é, ele fica próximo ali do CT Esparta, uma quadra depois do CT Esparta, vizinho ao Brasil Wash, que é um lava-jato, na rua da Confraria do Rei, próximo do Coque. Acho que essa referência fica legal aí, todo mundo conhece, né? O Coque é uma escola, né? Confraria do Rei, Colégio isso. Coque, é. Colégio Coque, né? Seb Coque, de Legal. Maceió. Telefone. 829-9315-1021. Então, Pode chamar lá no WhatsApp também, se precisar. tá. É. Se não anotou o número ainda, como é gravado, volta um pouquinho, anote, manda uma mensagem no WhatsApp. 9315-1021. E o Instagram, @Seja Pro Estúdio. @Seja Pro Estúdio. Quer dar o Instagram de vocês, pessoal, também? O meu Instagram pessoal é @JessicaFelix_. E o meu, @BrunoSales19, tudo junto. Eu não vou perder, né? @Felipe IPM. E do nosso Instituto Militar. Tá bom? Pessoal, muito obrigado Valeu, por vocês terem Felipe. aceitado o convite. Foi Uma muito honra. bacana Uma honra. esse papo aqui de vocês. Eu confesso que eu vi esse projeto ali começado, que, claro, que foi tangível ali para mim, consegui observar. E eu sou uma pessoa que, independente do que você esteja fazendo, eu sempre vou incentivar você a fazer o melhor, por conta que já é tudo muito difícil, né? Já está muito complexo. Inclusive, botamos várias dicas suas em prática. Ah, Muito obrigada, muito Ah. obrigada. Eles já estavam prontos, sabe? Que tu escutaram aqui, não sei o que falei, né? Que já estava tudo pronto. Eles só precisavam do dia para começar. Talvez a única coisa foi com os dois pés e as duas mãos assim, ó. Vai! Ele Vai deu, logo, ele vai deu aquele logo. empurrão e foi essencial. Ah, Muito obrigado, meu amigo, não só por nada. hoje, mas por todo esse apoio que você vem dando pra gente. Nada, é isso mesmo. A competência de vocês está muito clara desde sempre. E é isso, trazer movimentos, né? Aquela mensagem, trazer movimentos, qualidade de vida, saúde e performance. Sempre saúde antes, né? Sempre saúde antes, é muito importante, Exatamente. né? E seja Pro Estúdio. Se você não é Pro Estúdio ainda, você está perdendo tempo, minha criatura. Levanta, já passou o Instagram, já passou o WhatsApp, entre em contato com eles e aula experimental, não esqueci, tá? Aula experimental tá incluso no pacote. Eu tenho certeza que depois dessa aula experimental você vai fechar um pacote com eles, porque a sua vida vai ser beneficiada Com psicologicamente e fisicamente. Pessoal, até a próxima. Eu tenho certeza que a gente vai ter várias curtidas, vários comentários. Se você quiser deixar algum comentário para o casal Fitness do Seja Pro Estúdio, Fica à pode vontade. mandar a mensagem que eu repasso para eles, eles respondem para vocês, tá bom? Um Valeu, abraço. Quer Felipe. deixar mais alguma mensagem aí, pessoal? E se movimentem mais, né? Se movimentem pela qualidade de vida, pela saúde e pela longevidade de vocês. Tem uma frasinha que eu gosto muito que é: aonde há vida, há movimento. Então, tudo que é vivo se mexe. O que não mexe, tá morto. Vamos se movimentar, galera. Tamo junto. Show de bola, valeu, até a próxima. Seja Pro Estúdio Saúde e Performance. Aí. Fui!